pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu tô aqui com a Silvia, que é a minha psicóloga, que eu tanto falo pra vocês. Eu convidei ela pra fazer, não é uma entrevista, mas é um bate-papo mesmo, pra falar um pouquinho pra vocês de como que é essa história de ir no psicólogo. Enfim, vai ser um bate-papo bem gostoso, acho que vocês vão gostar. Saúde, né? E aí eu fui buscar alguns caminhos para poder entrar em contato com isso. E eu trabalhei uma época em um hospital como instrumentadora cirúrgica. E o que eu pude perceber é que quando o emocional da pessoa está equilibrado, ela consegue uma recuperação muito mais rápida. Então foi aí que eu percebi a importância das emoções na nossa vida, né? Olha, eu não sabia disso, porque eu não sei nada da vida da Silvia, quase nada. Então é importante que a gente possa ter esse olhar, né, para as nossas emoções. Então eu acredito que quanto mais a pessoa utilize a psicoterapia como autoconhecimento, mais fácil ela vai conseguir nomear as emoções dela e se colocar de uma maneira diferente no mundo, né? Então a minha percepção foi essa. E aí eu comecei a fazer a faculdade de psicologia com esse intuito, né, de levar autoconhecimento à pessoa. Então, assim, a formação de psicologia, ela já te habilita a fazer o atendimento, né? A gente sai com uma formação generalista. Então, o que acaba acontecendo? Você aprende sobre a psicanálise, sobre as teorias que são mais utilizadas, você ouve um pouquinho, né, sobre o Reich, a parte da terapia corporal, e você vai construindo o seu pensamento, né, Gestalt. Hoje também tem uma psicologia, que é a psicologia positiva, em que você começa a olhar para o seu cliente, o paciente, né, porque dependendo da teoria você utiliza um dos dois nomes, né, você nomeia de uma determinada forma, você começa a conhecer as teorias, e aí você vai também, a partir da sua visão de mundo, incorporando qual teoria tem mais a ver com você para o atendimento, né? Então é importante ter uma visão bem ampla para poder conhecer essas teorias, né? Para poder utilizá-las depois, né? Como sua técnica no manejo clínico. O que é mais importante para quem está buscando a psicoterapia, né? Às vezes não interessa você saber qual é a linha que o teu terapeuta vai utilizar, porque a gente é leigo, né? O que é importante pro nosso cliente, né, ou o nosso paciente, é ele entrar em contato com ele mesmo. Então, o setting terapêutico, que é a sala onde a gente faz o atendimento, né, possibilita isso para a pessoa, esse acolhimento, ela saber que lá ela vai poder colocar os sentimentos dela, ela vai poder expressar tudo que ela tá sentindo de bom, de ruim, ela entender que ela não é só luz, que ela tem sombra também, como diria o Jung, né? Então você poder falar sobre os seus sentimentos abertamente. E isso é super delicado, assim, não delicado, mas no começo, eu até falo isso num vídeo, gente, porque ele é um psicólogo, que dá muita vergonha, porque você conta todos os podres, a Silvia, tipo, sabe, todos os meus podres. Quem quiser chantagear ela pode tentar, mas ela não vai falar nada. Mas isso é questão da ética, né? Que é o que a gente se preocupa muito, né? E eu acho interessante também porque a psicologia, ela nos dá, né, as linhas em psicoterapia, elas nos dão a possibilidade de ampliar a consciência da pessoa. Então, o que eu vejo, o que eu, Silvia, vejo, né, no consultório, como eu trabalho, eu gosto de entender a psicologia como autoconhecimento, que vai te trazer mais autoestima, que vai te possibilitar também novas possibilidades, e isso cria uma autonomia na tua vida. Quando você consegue ter autonomia, o ciclo volta, né? Porque aí você vai adquirir mais autoconhecimento, mais autoestima, mais possibilidades. Então, quando você consegue expressar o que você está sentindo, né? Entrar em contato com o seu coração, que a gente costuma dizer, né? Nomear as emoções, entender que as emoções, elas por si só não são nem positivas nem negativas. Então, como a gente lida com ela que vai fazer toda a diferença. Então, sei lá, sentir inveja, nossa, sou a pior pessoa do mundo, né? Mas inveja do quê, né? O que te levou a sentir isso, essa emoção? Vamos trabalhar isso, né? Vamos entender de onde vem. Porque aí você consegue fazer um processo interno, que a gente chama, né, um processo terapêutico de saber, né, ter um recurso maior para lidar com as coisas. Você cria um repertório maior. Cada pessoa busca a gente por um motivo diferente. Eu acho muito interessante que tem pessoas hoje que estão buscando a psicologia como autoconhecimento, que é fundamental. Na verdade é isso, né? Conhece-te a ti mesmo, como diria Sócrates. Então, a partir do autoconhecimento você consegue movimentar a sua vida. Existem, né, na psicologia diversas, não diria linhas de atendimento, mas
maneiras de você atender. Por exemplo, tem a psicologia jurídica, em que você vai atender as pessoas que têm a necessidade, ou seja, de guarda, né, com quem fica, com quem não fica, separações, ou então questões de criminais. Tem a psicologia do esporte, né, aí você vai, existem ramificações para o atendimento na psicologia. Eu gosto de trabalhar dentro do setting terapêutico, né, que a gente chama, a terapia individual, a terapia de casal, gosto muito, acho que você tem um aprendizado muito interessante, né, as relações humanas, né, nós aprendemos e crescemos e nos desenvolvemos com essa questão da relação, nos relacionando com os outros, que a gente também conhece um pouco mais da gente, né? Atendimento de infantil também, que o atendimento infantil funciona da seguinte forma: você vai ter que fazer uma orientação aos pais, né? A criança, às vezes, ela é apenas o sintoma do que está acontecendo na relação ali, né? Então, é preciso ter esse cuidado, você faz o atendimento, ajuda essa criança a criar recursos também para lidar com aquelas emoções dela, né? Ela conseguir, do jeitinho dela, lá nomear o que ela está sentindo. E quando você faz, em geral, né, tanto do adulto, quanto do casal, quanto do adolescente, né, o que é necessário? A pessoa conseguir entender o que ela está sentindo, ela se ocupar de olhar para ela. Acho que quando a gente consegue desempenhar um bom trabalho, é porque existe também a parte do investimento do nosso cliente, né, ou paciente, como quiser chamar. Essa pessoa, ela vai em busca, né, do que ela está sentindo, ela começa a nomear, ela começa a se descobrir de um outro lugar também. E é isso que é rico na profissão que eu escolhi, né? Você poder ver a pessoa sair de um lugar que ela estava para um novo lugar através de um caminho que ela mesma traça. Literalmente, gente, sair da merda, né? Que ela não vai falar isso, né, mas que ela tá querendo dizer. Em alguns casos, né? Como dizem as pessoas, né? Guardadas as devidas proporções. O que eu acho que é importante é assim, o terapeuta, ele tem por obrigação, né? O que a gente escolheu fazer. Então a gente vai se desenvolver, a gente vai conhecer teorias, a gente vai conhecer técnicas, né? Nesse momento eu gosto muito de citar o Jung, né? Quando ele diz: conheça todas as técnicas, todas as teorias, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Então, assim, eu acredito que na maioria das vezes, quando a pessoa procura um psicólogo, ela busca também porque ela está num momento de crise, né? Ela tá com... porque a pessoa não tem... Se tá tudo bem, você vê o psicólogo como uma ajuda. E se tá tudo bem, você não precisa de ajuda. Um investimento em você, é igual estudar, ir para uma faculdade, estudar administração, sei lá. Estudar sobre você. Então, mesmo que você não esteja passando por nenhum problema, o autoconhecimento é sempre muito bem-vindo. Mas normalmente a pessoa procura pela dor, né? Em alguns casos sim, né? Como eu te disse, eu acredito muito hoje na questão das pessoas procurarem pelo autoconhecimento. Mas quando você está num momento de crise, o que você mais precisa é sentir esse acolhimento. Então, quando você for buscar um psicólogo ou uma pessoa que trabalha com terapia, óbvio, eu indico a psicologia, porque é onde eu me encontrei também para fazer esses atendimentos, né? Onde eu sinto que a gente tem um resultado muito importante. E então, quando você está num momento de crise, você precisa entender, né? Você precisa entrar em contato com esse acolhimento, né? E a maneira mais interessante de você entrar em contato com isso é começar a se respeitar, entender que tem momentos na vida que você vai ter que parar um pouquinho, realmente olhar para o que você está sentindo, porque a gente fantasia muito, né? Então, vou usar um exemplo aqui que eu achei interessante. Quando a gente é criança, a gente tem medo, né? Estava até comentando com a Carol antes, né? Da entrevista. Quando a gente é criança, a gente tem medo que existe alguma coisa embaixo da nossa cama e a gente começa a imaginar um monstro enorme, isso e aquilo, né? E quando a gente pega e toma coragem e olha embaixo da cama, a gente vê que não era bem aquilo. Então, quando você vai, né, buscando o autoconhecimento, quando você vai olhando para si mesmo, você vai descobrindo que não é toda aquela fantasia que você tinha a seu respeito, né? Você vai entendendo como você se mostra para o mundo. Então, voltando a falar sobre relações, né? Você entende como você se relaciona consigo mesmo, né? Como você se relaciona com o outro e como você se relaciona com o mundo. A forma que você está se apresentando naquele momento. Porque muitas vezes a gente não consegue obter sucesso naquilo que busca, né?
E a gente tem que tomar cuidado muito com a palavra, né, sucesso. Então, como que você entende o que é sucesso para você, como que você está fazendo a sua vida, né? E tem pessoas que não conseguem, acham que não conseguem atingir aquilo. Então, quais são as crenças que você tem a respeito do que você está fazendo, né? O que você quer, o que você almeja para a sua vida. E a partir do seu conhecimento, do conhecimento que você tenha das suas emoções, tudo vai fazer diferença. Porque aí você vai entender que você está bravo, porque tal coisa está acontecendo, e aí você consegue administrar as coisas que estão acontecendo, consegue lidar com as coisas que estão acontecendo de um outro lugar. Aqui, o exemplo da inveja, de novo, é uma outra situação, né? Se você tem inveja de alguém, que todo mundo sente em algum momento da vida, então você tem a opção, então, de puxar o tapete daquela pessoa, sei lá, no trabalho, porque você tem inveja, ou você reconhece que é isso e vai lá e, então tá, o que essa pessoa fez pra ter isso que eu também vou fazer? Eu também vou estudar, ou eu também vou quebrar uma crença, ou, enfim, você pode agir pelo lado bom, entendeu? Daquilo, mas pra isso você precisa nomear, entender também por que você quer aquilo, que também no caso da inveja você nem quer, você acha que você quer o que a pessoa tem, mas você não quer. Enfim, é por isso que o processo de autoconhecimento, eu sempre falo isso em outros vídeos, que eu acho super importante. Pra mim, é o que tem que ser feito pra você mudar qualquer situação na sua vida, é se autoconhecer. Por isso que eu acho que eu não vou ter alta. Essa questão da alta é muito interessante, né? A gente fala um pouco sobre dar alta, porque eu não quero ter alta, gente. Eu acho que a psicoterapia, né? Quando você trabalha na linha psicanalítica, não existe realmente essa questão de uma alta, um tempo determinado para você fazer, né? Existem pessoas que trabalham com a psicoterapia breve, então você tem um prazo realmente, né? De 6 meses para fazer esse atendimento, e depois tem o follow-up, né? Que a pessoa vai fazer esse acompanhamento com você. Quando você buscar, né, um atendimento, você vai estar se ocupando de se aquilo está fazendo sentido para você. Se você está conseguindo entender o que está sendo colocado, se você está sendo escutado, na verdade. Acho que a escuta terapêutica é que faz a diferença. Então, as intervenções são feitas de maneiras diferentes dependendo da abordagem que a pessoa utiliza. Aí tem gente que fala assim, né? A Carol estava até comentando que é uma dúvida que algumas leitoras do blog dela dizem, né? Ah, mas porque eu vou lá, a psicóloga não abre a boca para falar, ou então fala demais, ou não sei o que tem. Então, são as linhas de atendimento. O que é importante, né? Dentro do trabalho que eu faço, o que eu acredito é que assim, nós, junto com o nosso cliente, vamos obter esses recursos que a própria pessoa disponibiliza, que ela tem dentro dela. Então, o que a gente vai fazer? Entender quem é você, o que você está fazendo no mundo, né? Não existe uma receita de bolo que para todo mundo vai funcionar da mesma maneira. Por isso que às vezes eu vejo alguns lugares que é 10 dicas para não sei o que, como não sei mais o que, né? Tudo bem, vamos entender, vamos olhar, vamos ler, até por curiosidade, de repente, mas o que significa aquilo para você? Faz sentido? Não faz sentido, né? O que é funcional para a sua vida? O que você tem expectativa? Então, a gente... Oi galera, bom, eu gravei esse vídeo com a Silvia, que foi um bate-papo, e aí o papo fluiu tão bem, que aí a gente resolveu dividir o vídeo em 2. Então eu vou terminar essa parte 1 aqui, meio assim do nada, mas o vídeo 2 vai falar um pouquinho mais sobre questões de se sentir realizado com o trabalho, com o sucesso, e como que a psicologia pode te ajudar com isso. Mas vou botar logo na sequência, que é pra vocês assistirem de acordo com a necessidade de vocês. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueçam de dar um curtir aí embaixo pra mim, compartilhar com os amigos, se inscreve no meu canal, e é isso. Super beijo e até mais. Tchau!